Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui à aula, né, da semana passada, onde a gente estava falando lá dos timers, interrupções, né? A gente começou falando, fiz até uma revisão lá sobre as portas digitais, né, se é entrada ou saída digital. A gente ainda não entrou na parte de sinais analógicos, né? Em breve. Falamos um pouco de interrupções e principalmente sobre a interrupção externa, que é aquela interrupção na verdade, esse microcontrolador, né, tem três interrupções externas, nos pinos lá B0, B1 e B2. Então, isso aí é considerado um evento interno lá para o microcontrolador. O que eu quero dizer com isso, né? A gente viu na aula anterior, é que basta ligar essa chave geral, né, para habilitar essas interrupções de eventos internos, né, que são considerados aí as interrupções externas, nos pinos lá B0, B1 e B2, a interrupção do timer zero, e a interrupção de mudança de pino, mudança de nível nos pinos B4 a B7, tá? As outras interrupções, né, tem várias outras, de conversor AD, porta serial, timer 1, timer 2, CCP, comparador, detecção de tensão, de baixa tensão, dentre outras, elas são consideradas interrupções de periféricos, tá bom? Então, existe uma chave aqui, ó, secundária, para você habilitar as interrupções dos periféricos, tá? Então, sempre assim, para as interrupções funcionarem, né? Fazendo só, recapitulando aqui da aula anterior, a gente tem que habilitar a chave global, é a chave de todas as interrupções. Quando ela já está ativada, essas interrupções aí, que eu estou falando aqui, que são de eventos internos, já estão prontas para funcionar, tá? Que seria do timer zero, interrupção externa de mudança de nível. E depois ali nesse registrador anticom, a gente tem também o sexto bit aqui já seria os periféricos, né? Então vamos supor que eu habilitei os dois. Então agora eu posso ativar aí eu posso usar uma interrupção qualquer, né? Tanto essas de evento interno quanto as de periféricos, né? Ainda existem alguns detalhes para a gente usar essas interrupções. Eu vou ter um bit individual para habilitar cada interrupção, tá? Então, para o caso aqui do timer zero, seria esse quinto bit aqui, né? Então ele termina ali com interrupt enable. Então, timer zero, interrupt enable. Então, se eu ativar ele, agora eu já estou, né, apto a utilizar a interrupção do timer zero, tá? E eu tenho que abaixar a flag, que é um outro bit, né? A flag do timer zero, a flag da interrupção do timer zero. Então, é interruption flag aqui no final do nome do registrador. Por quê? Quando ocorre a interrupção, esse registrador vai ter nível lógico alto. Então, lá na função de serviço de interrupção, para eu saber de onde foi a origem daquela interrupção, eu testo esse registrador, né? Então, ocorre a interrupção, testo de onde que é a origem, logo em seguida eu já abaixo essa flag, né, para ele poder entrar nesse teste novamente quando a interrupção ocorrer. E aí eu faço a função ali, tomo minha ação, faço o código, faço o que eu queria, né, com aquele evento ali naquela parte do código. Então, a ideia seria essa. É exatamente assim, ó. Na hora que... Aqui eu não estou testando a flag da interrupção, no caso que é a interrupção externa zero, int zero, né? Não estou testando porque eu só estou trabalhando com ela, então não tem que saber a origem da interrupção. Mas está vendo que a primeira coisa a primeira coisa que eu faço na hora que entra na rotina de serviço de interrupção é abaixar a flag da interrupção, é esse registrador aqui, ó. É esse bit do registrador intcom, né, para ser mais exato. Porque se você mantiver ele alto, aí você não sabe na hora quando ele ocorreu novamente. Tá?
você tem que avaliar o seguinte. Se você usa delay, né, no loop infinito, seu programa está preso ali, aquele delay. O delay ele fica parado sem fazer nada. Então, se estivesse usando algum teste de botão ou alguma outra coisa no código ali, para perceber algum evento na rotina, no loop infinito, aí não seria legal usar delay, não. Você poderia ter problema. Agora, se fosse usando o timer, seu loop infinito fica livre para você fazer qualquer outra ação com ele. Aqui está um exemplo, e aqui está aquele outro exemplo que é legal, né, que a gente usa. Ele já está tratando mais de uma interrupção. Eu estou trabalhando com mais de uma interrupção aqui nesse exemplo. Está vendo o interruption flag? A flag é esse registrador aqui, ó. Ele está testando. Aconteceu uma interrupção, né? Ele veio aqui para a rotina de tratamento de interrupção. Né? Para ele vir para aqui, você tem que ativar lá global e ativar também a dos periféricos, porque aqui tem de periférico. Timer 2 é periférico. Aconteceu a do timer 2. Quer dizer, aconteceu a interrupção. De onde que vem? Estou testando de onde que vem esses if aqui, tá vendo? É do timer 2, é interrupção externa, ou é do CCP, tá? Assim que eu soube, foi do timer 2, por quê? A flag do timer 2 que está alta. Aí eu abaixo, para isso poder acontecer novamente. Entendido? Então essa aqui é a ideia. Então, quando acontece lá a interrupção, né? Pensa que eu estou no loop infinito, vai ter um while true lá sempre no programa nosso, né? E meu program counter está apontando aqui sequencialmente, né? Qual que é a próxima instrução a ser executada. Isso aqui fica rodando infinitamente, tá? Mas aí aconteceu uma interrupção, né? Aí eu tenho que passar esse program counter lá para a pilha, salvar ele lá na pilha. E na hora que eu salvo ele na pilha, eu puxo lá para o vetor de interrupções qual que é o endereço, né, do tratamento lá da interrupção. Então, o program counter é armazenado na pilha, ele ganha esse valor da interrupção que aconteceu, né? Então, se vocês lembrarem lá, é do endereço lá, se eu não me engano, de 08 até, se eu não me engano, 18. Tá? Então, ali seria um espaço da memória também que a gente armazena qual que seria o endereço aí de tratamento das interrupções, tá? A gente falou disso na aula anterior. E depois que ele executa lá o que ele tem que fazer, a função que você criou, vou confirmar os endereços aqui. Depois que a gente executa o que precisava, né? Aí ele retorna da interrupção. E ele vai recuperar o program counter que estava lá no loop infinito, né? Da pilha, recuperar o contexto e seguir em diante com a execução do loop infinito. É isso mesmo. Então, tem aquela questão da prioridade também, né? Então, as de alta prioridade é do endereço 8 em diante e baixa prioridade a partir do 18. Tranquilo, gente? Mas, assim, esses detalhes aqui de endereço, né? O compilador já está fazendo tratamento automático, então o compilador já toma conta disso para a gente, tá? A gente abriu o exemplo da interrupção externa, né? Para ficar de olho lá nessa configuração dos registradores, né? E aí a gente começou a falar dos timers, eu lembrei a vocês, né? O timer sempre pode ter aí a função de temporizador ou de contador, né? Alguns pode ser configurado das duas formas. Tá? Então, temporizador, a fonte clock é a mesma lá da CPU, e já como contador, é um evento externo, que pode ser síncrono, assíncrono, né? É um artifício aí via hardware para você contar eventos. Então, nessa prática anterior aí, né? Quer dizer, na prática de hoje, né? Ao invés de usar a interrupção externa, eu poderia usar também a interrupção. Eu podia usar a interrupção, não. Isso mesmo. Ao invés de usar a interrupção externa, eu poderia usar o timer como contador para contar quantas vezes o botão foi pressionado, tá? Só que aí a gente vai ter que verificar, né? Lá no manual do PixinLab, se tem algum botão ligado em algum pino desse aí de timer, né? Porque senão não adianta. A gente vai ficar preso aí
na questão da montagem do hardware, tá? A menos que a gente monte lá parte separada, que também dá para fazer. Mas mais para frente a gente discute isso. Falando dos bloquinhos aqui de divisão de clock, né? Pré-scaler, post-scaler. Minha representação aqui ficou um pouco em falha, né, nesse MUX aqui. Mas a ideia era aquela da subdivisão. Esse diagrama fica muito bem feito lá no datasheet, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês o diagrama de clock. E a gente parou, eu expliquei para que serve o Watchdog Timer, né? Aquela questão de ter a função de acordar o microcontrolador do sleep. Eu dei até um exemplo aqui de um nosso sensor, por exemplo. E também a função tradicional dele, que é sair de travamentos, né? Se nunca você fizer, se o programa não conseguir passar pela rotina que apaga o registrador do Watchdog Time, ela ficar preso em algum lugar, esse registrador vai continuar incrementando e ele vai estourar. Assim que ele estoura, ele reseta o microcontrolador. Aqui eu mostrei para vocês, né, os bloquinhos aqui de cada timer, pelo menos do timer 0, a gente falou. Apresentei para vocês aqui o registrador T0CON, configura o timer 0. Dei um exemplo aqui de código. E perguntei para vocês, né, no final da aula, agora eu estou lembrando. A gente parou aqui. Eu perguntei para vocês, né, qual que seria, então, com qual frequência, ou qual que seria o período aí que esse LED ficaria piscando aqui com essa configuração, com esse exemplo aqui, ó, com essa configuração de timer, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu estou lá com um cristal, né, um oscilador de 8 MHz. Então, a frequência da CPU é aquilo ali dividido por 4, né, por causa o microcontrolador ele precisa de 4 ciclos de clock para executar a instrução, os pics aí de 8 bits. Beleza? Então, aqui a gente está falando que a gente tem um período aqui, ó, para execução de instrução. De 0,5 microsegundos. Se 1 mega era 1 microsegundo, né, que eu tenho meio microsegundo, perfeito. Aí que vem agora o restante da conta, né, pessoal, ó. O que eu estou fazendo além? Meu timer, ele é de 16 bits, eu estou usando um pré-escala de 256. Então, na verdade, a frequência do timer vai ser o quê? Os 2 MHz da CPU dividido por 256. Tá? Então, ficaria ali, ó. Com 700... Desculpa, com 7.812 0,5 Hz. Tá? Que mais, né? Se eu inverter esse valor aqui, então eu tenho o período aqui do timer. Então, o que acontece? Se eu pegar e inverter ali, ó, 7, 8, 12, eu vou ter aqui, ó, 128 microsegundos. Né? Então, olha lá, eu saí de meio microsegundo para 128 microsegundos. Né? A conta estava bem mais fácil aqui. Só multiplicar isso aqui, né? Se eu divido a frequência, eu multiplico o período. Então, multiplicando 256 por meio,
128 microsegundos. Aí, pessoal, o que você tem que entender, né? Que o registrador, ele tem 16 bits, ó. Tá? Então, olha lá, ó, 16 bits. Divido isso aqui assim. Beleza? E que essa interrupção acontece, não é a cada incremento de timer, né? Não é. O timer vai incrementar todos os seus 16 bits, mais um, né? Na hora que ele enche esse registrador todo com mais um, que a gente fala que é o estouro do timer, que ocorre a interrupção. Tá? Então, o que vai acontecer, né? Quanto que é essa contagem aqui de 16 bits? É 2 elevado a 16, né? Qual que é o valor decimal, né? Quando aqui tiver tudo 1, ó. Não vai demorar ele contar isso tudo aqui com 1, né? 2 elevado a 16 menos 1. 2 elevado a 16. Então, eu tenho ali 65.535. Né? Quando isso aqui for mais 1, acontece a interrupção. Então, qual que é o período aqui, na verdade, é o que eu perguntei, né? De interrupção, para essa interrupção ocorrer. Quando ela ocorre, limpa a flag acende LED, né? Então, o que tem que acontecer ali, ó? Eu tenho que multiplicar, na verdade, aquele meu período que o timer se incrementa, que é 128 microsegundos, é menos 6, e multiplicar isso por 65.536. Então, pelas minhas contas aqui, ó, o nosso LED estaria piscando ali em torno de 8, né? Ele estaria piscando em torno de 8,4 segundos. Contrário, a mesma coisa aí. Interrupção ocorre, o LED acende. Fica 8,4 segundos aceso. Depois a interrupção ocorre, o LED apaga. Vamos conferir isso aqui, ó, na simulação. Então, aquele exemplo nosso lá do timer 0, né? Load X. Então, esse LED D2 aqui, né, ó. Então, vamos ver se mais ou menos ele está aqui 8 segundos aceso, 8 segundos apagado, né, na hora que ele apagar. Pelo que eu lembro, era o LED D2. Já passou, né? Deixa eu ver o código, como é que estava. Parece que ele não está apagando. Está dando o dobro, né? É, não está apagando. Vamos ver lá no código o que está acontecendo, então. Vou abrir o MPLAB aqui. Aqui, né, gente, ó. Vamos lá. Então, aqui, ó, timer 0. Ainda está carregando ali, ó. Mas... é esse código aqui, ó. Beleza, abriu ali, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos ver, vamos identificar o porquê que lá não está rodando, beleza, né? Então, o LED, né, tá piscando. Então, o LED aqui, ó, que está na porta D, está piscando a cada 500 milissegundos. Então, tá certo, eu contei, acho que 16 vezes lá, né? Para ele acender o próximo. Na conta nossa, deu 8 segundos. Vamos pôr aqui para 1, ó, para ficar mais fácil, né?
ele vai contar, ele vai ficar piscando a cada segundo. A interrupção externa, se eu pressionar o botão B0, ela fica mudando o nível do LED D2, e aqui, do LED D0, não, desculpa, aqui é a interrupção externa, LED D0. E aqui é a interrupção do timer. Então, quando ela acontece, abaixo o nível lógico do timer, ele trocaria aqui o nível da porta D2. Mas, pelo visto, isso aqui só está acontecendo uma única vez, né? Curioso. O código está seguindo a mesma sequência. Timer 0. Aqui tem um delay. Aqui está a configuração das flags, né? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro dos trios, quem é saída e entrada. Aqui estou tornando as portas digitais. Os pinos da porta B digitais. Também funciona como analógicos, né? B e A. Aqui eu escolho que a borda de descida para interrupção 0, só uma configuração, né? Interrupção externa a gente 0. A gente 0. Aqui a flag está abaixada, estou habilitando ela. E aqui o timer, estou habilitando, é baixando a flag. Só a sequência que está trocada, mas não é problema. E aqui eu estou habilitando global. Aqui eu ainda estou fazendo uma configuração direta no registrador do timer. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Só abrir aqui o T0com. É o T0com que está ali, ó. É aquela questão do pré-escala, né, para 256. Isso a gente conferiu na aula passada. 16 bits. Como contador. Que Vamos lá, vou compilar isso aqui, vou construir isso aqui de novo. Pessoal, e aí o que acontece, né? Olha lá, ó, eu dando bobeira, ó. Eu tenho que deixar isso aqui que eu modifiquei como o projeto principal, né? Set as main project. Botão direito, eu estou editando esse aqui, tá? Apesar de que, vamos ver se dá outro erro aqui. Estou dando erro no outro projeto lá, não sei o porquê. Agora é para funcionar. Tá, eu já sei onde está o erro. Vocês conseguiram pegar aí? Tem um probleminha aqui no código, ó. Agora que eu vi, vocês estão vendo aqui que ao invés de abaixar aqui a flag, eu estou desabilitando o timer. É o registrador interrupt enable. Tá vendo o problema aqui, gente? Ó? E aqui também, ó, né? E aqui tem que ser o interruption flag, né? Ó. Interruption flag. Por isso que ele estava entrando uma vez só, o LED ficava aceso e depois não apagava. Agora vai apagar. Ó. Então vamos lá, vou construir de novo aqui. Ó. Então vocês corrigem nos seus aí, tá? Fiz um pouquinho na pressa para ser batido aí. Então tem que testar o interruption flag. Né? Se habilita ele uma vez só, a menos que você queira desabilitar essa interrupção aí ao longo do código, ao longo da execução do seu programa, tá?
Então, agora tá certinho, vamos repetir aqui, ó. Reload last. Aí, beleza, ó. Ele vai acender na hora que passar 8 segundos. Ainda tá piscando aqui na velocidade. Eu tinha mudado para 1000. Acendeu. Parecendo que ele não carregou, né? O meu apagou aqui. Agora, é que o meu aqui parece que ele não carregou o último. Deixa eu tentar de novo. Tá piscando muito rápido, tá vendo? E aqui eu pus 1000, ó. Eu pus 1 segundo. E aqui ele tá compilado. Tá, deixa eu fazer de novo aqui. Loadx. Não sei por quê. Ué. Será que eu tô em pasta errada? Pode ser, hein? Ah, tô na pasta aqui do Proficana. Tô na pasta errada. Não tem problema, não. Deixa eu abrir ele lá. Aqui eu tô na pasta Susa. Só para eu ganhar tempo? É. Exemplos. Aqui eu tenho copiado esses dois lugares. Mas vamos lá. Agora sim, tá vendo? O LED está piscando a cada segundo. Quando passarem na conta nossa 8,4 segundos, o LED D2 vai acender, olha lá, acendeu. Depois, quando passarem ali 8,4 segundos de novo, ele vai apagar, tá? Pessoal, você tem que, né, tem que ficar claro para vocês aí que isso aqui, ó, essa operação com esse LED D2, ela está sendo feita praticamente tudo via hardware. Essa contagem de tempo está sendo via hardware, né? Olha o pouquinho de código que a gente gasta para fazer isso, né? Depois de configurados os registradores, a gente apenas fala para o LED trocar de nível lógico. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Seu loop infinito fica livre para fazer outras coisas. Está usando periféricos, tá? Ao passo que esse delay aqui, né? Essa forma de piscar o LED aqui, ó, ela não é uma maneira perigosa aí, né? Ficar usando delay no loop infinito, tá? Tem consequências que o programador aí deve estar alerta, tá bom? Mas vamos prosseguir aqui, ó. Então vamos lá, a gente parou mais ou menos aqui. Eu ia falar do timer, deixa eu pegar aqui no slide que a gente parou mesmo. Vou pegar aqui certinho, 42 que a gente parou. Então eu ia falar do timer 1, tá? Falando do timer 0, o timer 1, ele também pode ser temporizador ou contador, mesma coisa, né? Só que ele não pode ser configurável como 16 e 8 bits, não. Ele só tem 16 bits, tá? E ele tem aquela possibilidade, né, de usar um cristal externo para incrementar somente o timer 2, o timer 1, desculpa, né? Seria aquela opção do oscilador secundário, tá? Uma aplicação muito específica aí, né, para você ter uma contagem mais precisa na ordem dos segundos, tá? Os pinos associados, T1 OSI in, T1 OSI out, e ele é base de tempo para o modo CCP, que a gente vai ver no futuro. Aqui está um diagraminha de blocos do timer, né, para os picos de 8 bits. Então, aqui ele tem 16 bits, é o registrador dele. Tem bloquinho pré-scaler. Tem bloquinho de sincronizar a contagem, né, com o clock aí da CPU, para eles acontecerem no mesmo instante, tá? E se você quiser contar um evento externo, você liga nesse pino aqui, ó. Tá? Desculpa, né, o pino está representado aqui, ó. Então, ou pode ser temporizador ou contador de eventos, né? A gente configura isso também. Tranquilo? Aqui está o registrador de configuração do time 1, tá? Com aquelas opções que eu falei para vocês, é bem similar lá ao anterior. O que acontece? Vocês estão vendo que ele tem poucas opções de pré-escala, não é igual ao anterior, né? Que tem aquele monte. Aqui o timer 2, ele já é um timer de 8 bits, tá? Ele é um timer usado aí bastante
usado sempre que a gente vai trabalhar com PWM, né? Então vai ser tema de aula nosso também. Mas você também pode usar ele como contador, né? Ou temporizador, tá bom? Ele tem também pré-scaler, pós-scaler, e ele tem uma novidade aqui que é esse period register aqui, ó. É um bloquinho que está aqui, ó. Nessa representação, deixa eu ver. Nessa representação, ele não está aqui no diagrama, mas a ideia dele é a seguinte, eu já falei para vocês na aula anterior, né? Um timer de 8 bits, ele vai estourar, né? Tá aqui a representação, sempre que todo mundo aqui encher, né? Mais um, ele estoura. Quando você tem esse bloquinho ali de period register, você consegue delimitar o tamanho desse registrador, né? E falar, não, ao invés de você estourar com 256, que é o 255 mais 1, quero que você estoure com 255 mais 1, para ser mais claro aqui. Quero que você estoure com 100 mais 1. Então, você consegue reduzir o tamanho dele, limitar a contagem, tá? Essa aqui é a ideia. Ele também, né, em alguns microcontroladores, porque esse diagrama aqui é um diagrama geral para a arquitetura de 8 bits. Ele também está associado com o CCP, com o modo de comparação, tá bom? Aí tem que olhar de microcontrolador para microcontrolador. Nesse nosso aqui, ele está associado com o PWM. Aqui está o registrador do timer, né, T2COM, as opções ali que ele tem de configuração. A gente for usar ele lá no CCP, a gente entra nesses detalhes. O Watchdog Timer, né, pessoal, eu já falei para vocês a explicação. Então, repetindo, né, vocês têm que ficar sempre limpando o registrador dele, no looping lá, para que ele não resete. A função dele é resetar só quando está preso lá em alguma parte lá indesejada, né, não prevista pelo usuário, para ele evitar travamento. Tá? Ou então, naquele outro exemplo que eu dei para vocês, quando a gente usa o sleep, né? O Watchdog Time é útil para a gente sair do sleep e criar uma base de tempo fixa. Faz uma coisa e dorme. Para esse microcontrolador aqui, já é um outro, né? O 628, ele tem 18 milissegundos aqui, com o Watchdog Time, tá? Com a possibilidade de subdivisão ainda, com a possibilidade de pré-escala. Depois a gente dá uma olhada lá para o 18F4520. Qual que seria essa base de tempo do Watchdog Time, tá? E se ele tem pré-escala ou não. Né? Certamente vai estar nos bits de configuração iniciais, lá nos fuses, né? Então, no próprio compilador pode ajudar a gente a configurar essa base de tempo aí do Watchdog Time. E aqui um exemplo, pessoal, da contagem de 1 segundo, tá bom? Então, acho que quem pegou bem aí aquela conta que eu acabei de fazer lá, para descobrir de quanto em quanto tempo aquele LED estava piscando, né? Vocês viram que deu um valor quebrado, né? Quebrado em relação ao segundo, ficou 8,4, alguma coisa, nem o valor exato ficou. E aqui está um exemplo para contar 1 segundo, né? Pelos cálculos aqui, para dar a conta exata com um cristal de 4 MHz. Ó. Então, o que acontece? Com 4 MHz, a frequência do oscilador, né? Do cristal. Então, a frequência do CPU fica com 1 MHz. Né? Então, tem que ser frequência do oscilador dividido por 4. Então, meu período aqui da CPU, o inverso de 1 MHz, 1 microsegundo. Tá? E eu quero gerar interrupções a cada segundo, ou seja, a cada hertz. Beleza? Aí, o que acontece, pessoal? Se você pega lá o maior pré-scaler que tem o timer 0, né? O timer 0 de 8 bits, para esse exemplo aqui, se você dividir por 256, né, você precisaria ali de 3.906 interrupções para passar um segundo. Só que tá vendo que o número não é exato? Ó? Fica 20,25. E você não tem meia interrupção, né, nem 0,25 interrupção. Então a conta não bate exata, mas tem uma coincidência aqui que acontece para a conta bater exata. A gente dividindo por 64, né, eu fico ali com a frequência, 1 MHz dividido por 64, de 15,625 Hz, tá? E aí, para eu fazer isso aqui dar 1 segundo cravado, o que acontece? Eu inicializo meu
meu timer, meu registrador de timer, que é de 8 bits, né? Então ele conta T255 mais 1 para estourar. Se eu inicializar ele com 131, tá? Fica faltando aqui, ó, 125 contagens, né, para ele estourar, concordo? Inicializei ele com 131, fica faltando 125 contagens. Aí dá essa coincidência, né? Olha por quê, ó. Quanto que é esse período aqui, então? O período que vão ocorrer a interrupção, né? Do timer aqui, ó. Desculpa, o período do timer, não é da interrupção, o período que o timer incrementa. 1 sobre 1 dividido por 15,625. Então, isso aqui está dando 64 microsegundos, ó. Beleza? Se você contar 64 microsegundos, né? Então, isso é um incremento. Para o timer estourar, o registrador dele tem que estourar. Né? Para a interrupção acontecer, o registrador dele tem que estourar, melhor dizendo. Então, só que, se eu esperar ele estourar aqui a conta cheia dele, 255 mais 1, eu não vou conseguir atingir meu segundo. Vai passar de um segundo. Ao passo que se eu já inicializar ele aqui com, sempre, se eu der um set timer lá, né? Com 131, ele vai precisar de mais 125 contagens para estourar. Então, se você fizer agora 125 vezes 64, isso aqui dá, então, agora o período da interrupção, né? 125 vezes 64 microsegundos. Já está dando 8 milissegundos. Tá? Então, agora ficou tranquilo, né? Se você agora contar, se você esperar agora, ao invés de uma interrupção para contar seu segundo, aí é outra coincidência, se você esperar 125 vezes 8 milissegundos, aí você tem 1 segundo certinho. Não é esse final aqui, né? Então, dessa forma, você fica com um segundo cravado, não fica com o valor quebrado. Tá? É uma coincidência que aconteceu. Vamos ver isso aqui na forma de código, para ver se fica mais claro? Então, olha lá, pessoal, ó. Eu configurei o timer 0, o registrador dele, né? Então, habilitei o timer, configurei ele como 8 bits, né? Como temporizador. Aqui eu habilitei o prescaler, coloquei o prescaler como 64. Então, eu dividi por 64. Para inicializar o timer com 131, ó, eu pego o registrador timer 0 e recebe 131. Habilitei interrupção global. Loop finito, faço nada, né? Porque está tudo sendo feito com bastante auxílio aqui do hardware, né? Através de interrupção. Então, vamos entender o que acontece. Seu registrador já iniciou com 131. Aí, esse incremento dele está acontecendo agora com um cristal lá de 4 MHz, né? Está acontecendo dividido por 64. Tá? Então, o incremento acontece a cada 64 microsegundos. Então, meu timer está incrementando, né? Depois que eu energizei o sistema, mas a interrupção ainda não aconteceu. A interrupção vai acontecer na hora que de 131 ele contar até 255 mais 1. Aí, tá, aconteceu a interrupção. Na hora que ela acontece, eu abaixo aqui a interrupção, abaixo a flag da interrupção, aqui eu só estou identificando de onde está vindo essa interrupção, né? Testo a flag, abaixo a flag, limpo a flag. E depois, o que eu faço de novo? Seto o timer com 131, porque eu quero que sempre ele estoure a partir de 131.
Incremento minha variável, tá vendo? Minha contagem de segundos ainda não está acontecendo. Estou usando a variável auxiliar que conte. Então, incrementei minha variável. Então, é como se cada incremento dessa variável acontecesse com a mesma frequência que a interrupção ocorre. A interrupção está acontecendo a cada 8 milissegundos, certo? Então, acontecem interrupções, acontece. Só depois que acontece 125 interrupções, né, que eu faço esse teste aqui dentro da rotina de interrupção, é que eu faço lá a mudança de nível lógico do meu ledger e zero o contador. Tranquilo? Então, só aqui que eu tenho a contagem de 1 segundo, na hora que eu mudo o nível lógico do LED. Tá? Então, tem que acontecer 125 interrupções de 8 milissegundos, né, para ele passar nesse testezinho que eu faço aqui, a variável é igual a 125, aí sim eu zero o contador e troco o nível lógico do LED. Dúvida, gente? Aí aqui, se eu tivesse agora um cristal de 8 MHz, né? Uma mudança rápida no código aqui é que ao invés de contar, como eu dobrei minha velocidade, ao invés de contar que minha variável até 125, eu conto ela até 250. Então tem esse programa aí para depois vocês testarem, né? Tá lá nos exemplos que ele conta 1 segundo. Então tem esse código implementado lá. Tá? Para a gente partir para a prática 2, eu preparei aqui, eu adicionei aqui na aula de hoje, depois eu posto essa aula atualizada, eu acho que vai gerar uma dúvida em todo mundo, como é que eu trabalho com vários arquivos, tá bom? Porque vocês vão ver aí na organização do projeto que sempre a gente está com mais de um arquivo lá dentro, tá? Então eu vou tentar explicar isso aqui. Primeiro vamos ver como é que a gente vai tratar as variáveis quando eu tenho mais de um arquivo aí no projeto. Então eu tenho essas formas aqui de declarar a variável. A primeira maneira de declarar é a variável static. Tá? Então, sempre que eu declaro uma variável do tipo aqui static, né, ela vai ter um espaço ali permanente, né, alocado na memória RAM, na memória de dados. Tá? Se eu, por padrão, né, o compilador entende que qualquer variável global é estática. Ela sempre vai ter um valor lá na memória RAM reservado. Tá? Se for declarado dentro de uma função, também é estática, tem endereço fixo, mas é aquela história, né? Ela só vai ser visível dentro da função. O compilador não vai enxergar aquela variável fora da função. Tá? Não vai permitir o acesso, apesar do endereço fixo. E geralmente isso não pode ser função, não pode ser parâmetro de nenhuma função. Tá? E aqui um exemplo, static int, que é o mais usado, né? Geralmente a gente impõe o static, que é global, então tanto faz, o compilador já vai entender que é uma variável estática, né? Está alocando o endereço na memória, endereço fixo na memória RAM, na memória de dados. Agora eu tenho uma outra maneira, né, que é declarar uma variável assim, ó, externa. Beleza? Uma variável inteira, só que ela é externa. O que seria isso, né? Aqui entra o caso aqui de trabalhar com vários arquivos. É usada para declarar uma variável definida em outro lugar, assim como acontece com as funções, né, definida em outros arquivos, tá? Então, uma declaração de variável externa não aloca a memória. Ela apenas vai identificar ali a assinatura da variável para que o compilador saiba como ela deve ser tratada quando for encontrada no código. Tá? Porque senão dá erro quando você está trabalhando com vários arquivos. E aí vamos supor que tem uma função que está em um outro arquivo, .c. Aí você chama essa função e, de repente, essa função precisa de alguma variável, né, que está declarada lá nesse outro arquivo. Na hora que você pedir para rodar, se não existir essa função, essa variável no arquivo principal, o compilador vai dar erro. Tá? Então, você tem que informar para o compilador no arquivo principal. Ó, essa variável está declarada em outro arquivo, então você põe externo. Tá? Daqui a pouco tem exemplo para melhorar isso aí. E uma terceira opção, né, acho que é para aplicações mais avançadas, seria a forma volátil. Tá? Então, a gente usa esse tipo de declaração de variável quando a minha variável aqui ela pode sofrer mudança
como se fosse uma mudança ao longo da execução do código, né? E você, na verdade, no momento de execução do código, você não está provocando aquela mudança pelo código em si, tá? Isso é comum com microcontroladores, né? Por exemplo, aquele bit lá aquele registrador lá do flag da interrupção, ele muda de nível lógico assim que um evento acontece, né? Então, se você tem que associar uma variável àquele registrador, né, aquele registrador em nível de hardware, ele tem que ser do tipo volátil, que está avisando para o compilador que aquela variável pode mudar de estado, né, durante a execução do programa, tá? Devido a um evento, tá bom? Então, isso é importante, porque se você não declara como volátil, é como se a interrupção nunca acontecesse. Mesmo que o evento ocorra, a interrupção nunca vai acontecer, tá bom? Então, isso é usado para registradores quando mapeia memória, igual eu acabei de dar o exemplo, para variáveis globais modificadas por uma rotina de serviço de interrupção, variáveis globais acessadas por várias tarefas, uma aplicação multithread, né, quando usa sistema operacional de tempo real. Então, a gente precisa dessa declaração do tipo volátil, tá? A variável pode mudar de nível, pode mudar de valor a qualquer momento. Aqui está um exemplo, então, ó, pessoal. Estou trabalhando com mais de um arquivo. Vocês vão ver isso no exemplo que a gente vai abrir. Eu tenho meu projeto principal, meu arquivo .c principal, né? A gente não chama lá o include.h, né? Os arquivos de cabeçalho. Só que dentro da sua pasta ali de arquivos .c, né? Arquivos de origem lá, você pode ter mais outros arquivos .c, geralmente as bibliotecas, né? Os drives aí para alguns periféricos. Então, olha a ideia aqui, ó. Essa função aqui que está em outro arquivo .c, ela usa uma variável inteira x, tá? Só que aqui no meu arquivo principal, se eu não fizer essa declaração aqui, ó, informando para o compilador que essa variável x está declarada lá no outro arquivo, ele vai dar erro. E também você não pode redeclarar a variável aqui de novo, porque ele vai ter outro sentido. Você só usa a palavrinha externe aqui para indicar que ela está declarada em outro lugar. Tá? Aqui agora, para finalizar, umas dicas sobre a visibilidade das funções. Tá? Então, ela depende também da classe de armazenamento. A gente vai ter função estática e externa. Tá? A visibilidade de uma função é local para um arquivo onde está definido, né, estático, ou globalmente disponível para qualquer arquivo de um projeto. Aí é externo. Por padrão, aqui as funções têm um escopo global dentro de um projeto. Tá? Então, a função definida em qualquer arquivo de um projeto pode ser chamada de qualquer outro arquivo. Então, por isso que a gente precisa dar include nos arquivos .c de biblioteca. Vocês vão ver isso. Declarar como externo não é necessário. A declaração como externo não é necessária, né? Mas a gente sempre tem que declarar o protótipo da função. Tá? Acho que vocês já viram isso em linguagem C. E geralmente a gente põe até esse protótipo, né, ou lá no início do código principal, ou a gente pode pôr no arquivo, num header. Fica mais bem organizado. O que é o protótipo da função? É só isso aqui, ó. Você só fala que a função existe, mas não fala o que ela faz. Então, você está avisando aqui no seu arquivo principal que existe essa função. Eu declarei o protótipo dela. Mas essa função, na verdade, está lá em outro arquivo. Tá? Se você não fizer isso aqui, não vai funcionar. Então, essa função que mesmo está em outro arquivo, ela é válida aí em qualquer arquivo do seu projeto. E aqui eu pude chamar a função normalmente. Tá certo? Passar esse protótipo aqui para um arquivo de include, né, para um header, para um de cabeçalho, fica mais bem organizado, faz com que o seu código fique mais, o seu projeto fique mais bem organizado. As funções estáticas, né, aí são funções locais para o mesmo arquivo, então, assim, geralmente, a gente nem precisa falar que a função é externa, né? Vocês estão vendo que aqui eu não precisei declarar externe aqui, ó. É opcional, né? Porque, por padrão, já é função global, aí já seria externa. Tá? Agora, se eu fizer aqui declaração de static, né, na função em outro arquivo, ela não vai existir aqui no arquivo principal, vai dar erro. Tá? Então, tem que ter cuidado aí, né? São
opções que a gente tem que talvez possa fazer sentido aí para determinada aplicação. A gente tem que ter esse cuidado aí na hora de trabalhar com vários arquivos. Na prática, qual que é a ideia? É usar um timer como temporizador e um outro como contador de eventos. Tá certo? Só que aí a gente fica preso aqui à limitação da configuração desse hardware, né? Eu não sei se os pinos aqui do PIC que fazem a identificação ali de um evento externo para os timers, eles estão ligados em algum botão. Tá certo? Então, a primeira tarefa que eu queria que vocês fizessem aí, né, é verificar para mim, tá? Se tem a possibilidade de usar algum timer, o 2, o 1, o 3, como contador de evento externo. Tá bom? Então é isso aqui, né? Eu coloquei o manual aqui do PixinLab, ó, no Moodle, e aqui tem o datasheet. Então eu quero que vocês olhem para mim primeiro, né? Se vai ser possível de usar algum timer como contador de eventos. Por quê? Vai ter que ter um botão ligado lá exatamente nesse pino, tá? Para o timer 1, eu já sei que não vai dar, porque o que está ligado lá é esse sensor de infravermelho aqui, ó, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aí, por favor.